Bom, o filme que eu vou falar hoje é O Noite do Terror, de 1974, ou do original Black Christmas, ou Silent Night, Evil Night. Dirigido por Bob Clark, lançado em 74, né? Uma produção canadense. E a minha ideia aqui é fazer uma introdução ao subgênero de filmes slasher. Eu já tinha feito no podcast, já tinha feito um episódio sobre o Halloween, que é de 78, e é um episódio antigo, então tem todas as questões de áudio e até em relação a questões mais de performance minha no podcast. Mas eu vou estar postando esse episódio no YouTube. Era um episódio que estava só no Spotify, eu vou estar colocando ele no YouTube também, para quem se interessar, que eu acho que serve como um complemento para esse episódio aqui. E a minha ideia era começar falando sobre os filmes de giallo, né, o filone de giallo, ciclo de filmes de giallo, que é italiano, e em seguida falar sobre o slasher. Eu acabo tentando fazer introduções no podcast, o que dá a possibilidade de desenvolver o tema em outros episódios. E a minha ideia aqui acaba sendo não só, de alguma forma, relacionar esse início do giallo também com o cinema slasher, né? Até pela, talvez, proximidades temáticas que os dois tenham, influências, né? Inclusive tem no YouTube alguns vídeos que eu fiz sobre a influência de alguns filmes de giallo para o próprio Halloween. Mas também abrir a possibilidade de falar sobre outros temas posteriormente. Por exemplo, Nova Hollywood, eu acho que de alguma forma faz sentido, já que eu estou nos anos 70, né? Nova Hollywood, Exploitation, etc. Eu acho que até esse episódio de introdução eles acabam abrindo outras portas e outras possibilidades. Até porque a minha ideia é que os episódios, apesar de serem independentes, de certa forma se relacionem tematicamente e se complementem em alguma medida. Mas enfim, então vou começar falando sobre o cinema slasher em si, e em seguida eu vou falar sobre o Black Christmas e a produção dele e um pouco sobre fazer uma crítica sobre o filme. Eu ia utilizar 2 livros, na verdade tem vários livros sobre o horror e desse período no cinema americano e como um todo. Vários livros de horror, tem várias obras que elaboram sobre isso. Mas eu encontrei um livro muito bom que trata especificamente sobre o cinema slasher. Tem outros também, mas esse aqui eu comecei a ler ele e ele me pegou de tal forma que eu pensei, não, só esse aqui já basta. Inclusive, possivelmente na semana que vem haverá um vídeo pro YouTube tratando de uma das temáticas elaboradas no livro, porque eu peguei muitas citações desse livro e eu pensei, vai ficar um pouco maçante eu ficar só lendo, vai virar um episódio de leitura. Então eu vou transformar alguma parte das citações que eu peguei num vídeo para complementar o conteúdo do episódio. Mas o livro é o Blood Money, A History of the First Teen Slasher Film Sequel. A história do primeiro ciclo de filmes slasher. Dirigido já, escrito por Richard Powell. Não, na verdade é Richard Nowell. Richard Nowell. Esse livro é muito bom. E em 2011 é relativamente fácil de achar nos mares da internet. E eu utilizei ele para tratar um pouco sobre o cinema slasher. Então, agora eu vou ler algumas citações que eu trouxe do livro. A abertura de The Funhouse, que se eu não me engano ele foi localizado aqui no Brasil para Pague para entrar, reze para sair, se eu não me engano, capturou a essência do conteúdo distinto do slasher adolescente. A lógica comercial que sustentou sua produção em meados e no final da década de 70 e início da década de 80. Aqui é interessante que ele já constrói essa ideia do primeiro ciclo, né? E que é esse período temporal. O que é curioso, até pensando no giallo e
E até em outros subgêneros que se tem, né? Tipo noir também, expressionismo alemão, que às vezes as pessoas pegam os filmes que faz parte de outro... anos depois de quando estava rolando, de fato, o ciclo de filmes, né, no caso, e diz, não, isso aqui é expressionismo alemão, isso aqui é noir. E para ser rigoroso com essas terminologias, tem que definir esse período de tempo, esse período de produção e etc. E aí as pessoas vão neo-noir, pós-terror, pra pensar nesses filmes, né? Enfim, é só... Então, o filme estabelece esse período de 1970 pro final da década de 70 pros anos 80, né? Pensando no Black Christmas como marco zero, então 74. E seu status como um tipo de filme emergente. Encapsulado na cena está a combinação de locações cotidianas, jovens em busca de diversão e assassinos sombrios com facas que diferenciam os slashers adolescentes de outros filmes. Da mesma forma, ao convidar paralelos a um sucesso como Halloween, prometendo, mas não entregando, violência brutal e apresentando material leve voltado para jovens de ambos os sexos. O prólogo de The Funhouse refletiu as estratégias implementadas pelos produtores de slasher adolescente para tornar o seu produto economicamente viável. Em sua essência, o gênero de filme é um sistema de comunicação composto de dois componentes, o rótulo e o corpus. Isso é interessante. Já continuando, acabei nem comentando o parágrafo anterior. Mas a ideia é essa, então, pegar esse período de tempo e essas características de filme. Eu acho curioso pontuar também essa questão do slasher adolescente, né? São filmes que então tem um período determinado, tem um público determinado e já tem algumas questões de conteúdo bem determinadas. E esse livro é bem interessante porque ele também estabelece essa questão de o que está definido como gênero, no caso, né? O que ele está se referindo quando ele está elaborando sobre essa questão de gênero, e parte da ideia de rótulo e corpus. E, enfim, seguindo. Um gênero é atribuído a um número de filmes porque se considera que eles compartilham similaridades que os distinguem dos demais. No entanto, como Steve Neill, 1993, James Neri Moore e Rick Altman mostraram, essa ordem é um tanto ilusória, porque as relações entre o rótulo e o corpus raramente são estáveis. A aplicação do selo e as escolhas dos filmes são impactadas por inúmeros fatores, incluindo o gosto pessoal, conhecimento e investimento nos filmes, bem como por condições geográficas e temporais. Esse é um aspecto que eu acho que ficou mais serve à discussão. Esse episódio que eu gravei sobre sci-fi, por exemplo, que alguns filmes foram rotulados como sci-fi muito depois do seu lançamento, quando foram distribuídos em home video, por exemplo, né, em DVD. E eu tava pensando até no Giallo, como certos filmes foram rotulados como Giallo a partir da distribuição deles em DVD, né? Foi inclusive o meu acesso aos filmes de Giallo. Então percebam como essa questão de gênero às vezes tem a ver com questões posteriores até o lançamento do filme. Seguindo, nesse sentido, o slasher adolescente atendeu a 3 dos 4 critérios estabelecidos por Altman, como constituinte do que ele chama de gênero, ou do que eu chamo de tipo de filme. Sua história distinta exemplifica o que Altman chamou de estrutura, ou seja, conteúdo compartilhado. Essa história forneceu um projeto, modelo geral usado pelos cineastas, para criar novos exemplos do tipo de filme. Embora muitos acadêmicos reconheçam que o termo slasher é comumente aplicado a filmes sobre jovens ameaçados por assassinos armados com lâminas, e que filmes com esse conteúdo geralmente são rotulados como filme slasher. Slasher também tem sido usado como sinônimo para chamados filmes splatter, em referência a filmes que apresentam assassinos armados com lâminas, independentemente da idade dos seus alvos, e a filmes de terror centrados na juventude, independentemente do monstro apresentado neles, enquanto filmes sobre assassinos armados com lâminas atacando jovens, como observados acima, receberam vários rótulos na escrita acadêmica. Então, percebam.
A assimilação por Clover dos dois tipos distintos de filmes que Robin Wood, 4 anos antes, havia chamado de filme matador adolescente e filme de violência contra as mulheres, de modo a formar uma categoria crítica que, afirmo, não existia no celuloide nos anos anteriores à publicação do seu artigo. Influenciou profundamente as percepções acadêmicas e populares do slasher adolescente. Então percebam como a definição, há uma certa discussão sobre a maneira que esses filmes são definidos, são nomeados no decorrer dos anos, e como isso entra em debate e acaba tendo pontos de convergência com outros filmes. Então isso justifica o porquê do rigor também, né? E em seguida, a proposta do autor, né, do autor do livro, o conteúdo dos filmes de terror adolescente de 74 a 81. Uma estrutura narrativa que poderia ser articulada de forma diferente e combinada com conteúdo extraído de uma variedade de fontes e que permitiu aos cineastas não apenas provocar o horror do público, mas também incitar intriga, emoção e diversão. Embora expressa em termos usados por acadêmicos estruturalistas, não estou sugerindo que a estrutura narrativa impôs um modo de engajamento aos espectadores individuais, como os estruturalistas fizeram. Em vez disso, a estrutura narrativa foi projetada para distinguir o que chamo de filmes de terror adolescentes de outros filmes tangencialmente semelhantes, de forma a refletir, da forma mais organizada e articulada possível, a maneira como os filmes foram percebidos em seus lançamentos originais, com base no testemunho registrado de especialistas da indústria, observadores da indústria e do público. Então essa é a proposta do autor. Vai no sentido de pensar a estrutura narrativa projetada para distinguir os filmes de slashers de outros filmes tangencialmente semelhantes. Não no sentido de uma estrutura narrativa que impõe um modo de engajamento a quem está assistindo, né? No final da década de 80, no final da década de 80, o tipo de filme que veio a ser conhecido como o filme slasher era amplamente reconhecido na indústria cinematográfica norte-americana. Produtores e distribuidores, mesmo aqueles que nunca haviam feito um slasher adolescente, destacaram sua característica distintiva. É tudo um jogo, explicou o cineasta de terror Christopher Pearse. Um grupo de estudantes está em perigo, quem é, o que é. Um ponto semelhante foi levantado por um alto executivo de distribuição dos Estados Unidos. Se você fizer com que o público se identifique com adolescentes em apuros e fizer o filme de faca, sempre vai funcionar. O reconhecimento do slasher adolescente na cultura cinematográfica norte-americana foi frequentemente acompanhado por descrições convincentes do modelo narrativo que distinguia o novo tipo de filme. Então, é interessante esse aspecto, que até essa é a posição do autor. A ideia é que o slasher, no fim ao cabo, acaba sendo um modelo narrativo. Então não é simplesmente uma figura de um assassino. Claro que esses pontos ser voltado para adolescentes, então tem personagens adolescentes e tal. Mas acho que até a questão da própria arma do assassino faz parte da definição, mas o principal é o modelo narrativo. É um novo tipo de filme de terror, escreveu o jornalista canadense Richard Labonte, em relação ao que ele chamou de uma ladainha de filmes recentes, cada um com essencialmente o mesmo enredo. Posteriormente, Labonte foi ainda mais específico. É um gênero que, como qualquer outra tendência, está enraizado em uma fórmula e tem um enredo portátil. Neste caso, o denominador comum era o psicopata empunhando uma faca, machado, cutelo, pedaço de pau pontiagudo, espreitando ruas suburbanas escuras em busca de presas adolescentes. A estrutura da história do slasher adolescente retrata um assassino sombrio empunhando uma lâmina, respondendo ao evento, perseguindo e assassinando os membros de um grupo de jovens antes que a ameaça que ele e ela representam seja neutralizada. Então, para ficar claro, né, até para pensar no filme slasher, assassino sombrio empunhando uma lâmina, perseguindo e assassinando membros de um grupo jovem até ele ser neutralizado. Essa sequência de eventos compreende 3 partes: a preparação, apresentando o ponto
1 da história, o gatilho, né? E o ponto 2 da história, a ameaça. Aqui é interessante que o livro ele apresenta um esquema. Esse esquema talvez eu coloque no vídeo que eu vou fazer. Essa questão de forma. Então a gente tem uma história de 3 pontos, que começa com o gatilho, o ponto 2 da história é a ameaça e a interrupção, apresentando o ponto 3 da história lazer, o ponto 4 da história perseguição e o ponto 5 da história os assassinatos. Então são 5 pontos. E a resolução apresentando o ponto 6 da história, são 6 pontos. E o ponto 7, a neutralização. Tá, são 7 pontos. Então, só para ficar claro, são 3 partes com 7 pontos. É isso. Então, são 3 partes, 7 pontos. Primeira parte, preparação, apresentando o ponto da história, o gatilho, né? E o ponto 2 da história, a ameaça. A interrupção, apresentando o ponto 3, a história, o lazer. E o ponto 4 da história, a perseguição. O ponto 5, os assassinatos. E a resolução é o ponto 6. No caso, confronto, né? Confronto e a neutralização. A preparação explica por que o assassino está mirando o grupo de jovens. A interrupção oscila entre a interação recreativa dos membros do grupo de jovens e o assassino os perseguindo e assassinando. Durante a resolução, o assassino é confrontado pelo personagem sobrevivente e a ameaça que ele e ela representa é extinta. Então, há 3 elementos iconográficos: um cenário distinto, um assassino sombrio e um grupo de jovens. A ação se limita em grande parte a um único local. Isso é outro ponto importante. Não urbano. E até faz sentido diferenciando do Giallo, né? Até pensando já em como o slasher se diferencia do Giallo. O Giallo... eu acho que tem alguns Giallos que é focado no grupo de jovens. Eu consigo lembrar agora de o que fizeram com Solange. Eu acho que esse é o único que eu consigo lembrar agora. Mas, então o slasher é focado em grupo de jovens. Tem essa questão de a violência acontecer num cenário específico. Tem a questão do lazer também, né, dos jovens, que é como colocado, que é o ponto 3 da história, se não me engano. Que tem o ponto 3 da história é o lazer. O ponto 4 da história vem a perseguição. O Giallo não segue essa estrutura. O Giallo, os personagens na maioria das vezes não são jovens. E a questão de ser jovens não quer dizer que os atores não são jovens, porque no filmes slasher até atores mais velhos às vezes fazem papel de adolescente. E tem esse momento de lazer, né? Momento de perseguição e o confronto e a neutralização. A ação se limita em grande parte a um único local não urbano, que pode ser labiríntico, remoto e escassamente povoado. O Giallo também, os assassinatos acontecem em vários lugares. E inclusive até em cidades diferentes. Por exemplo, o Torso, que inclusive eu já gravei o podcast. Foi o segundo episódio que eu gravei sobre Giallo. Os primeiros assassinatos acontecem na cidade, lá da faculdade que a história começa. E depois as jovens vão para outra localidade. E aí talvez até remeta mais ao Giallo, né? Porque são as mulheres jovens só num local sendo assassinadas pelo assassino, no caso. Então, enfim. Transforma os locais cotidianos de classe média americana em arenas ideais para as atividades que de outra forma seriam restritas. Locais cotidianos de classe média americana. Por isso que também slasher é tipicamente americano. Não pode pensar no slasher brasileiro, por exemplo. Claro que tu pode pensar em filmes com características de slasher, mas sendo rigoroso com o ciclo de filmes slasher, 74, 81, locais cotidianos da classe média americana, etc. Permitindo que os jovens busquem e realizem seus impulsos hedonistas. E como observa Martin Rubin, permitindo que o perseguidor solitário, empunhando uma lâmina, represente uma ameaça grave e despercebida a um coletivo de jovens fisicamente aptos. Aqui tem a estrutura, né? Que eu acho que eu vou transformar isso num vídeo, mas de novo, só para ficar claro, porque eu acho que ficou um pouco confuso. São 3 partes. Parte 1, em que é o cenário, aí tem o gatilho, os eventos que levam o assassino
a trajetória homicida, a ameaça, né, o assassino encontra o grupo hedonístico de jovens que ele vai matar. Essa é a parte 1, então a parte 1 estabelece o assassino e o grupo de jovens. A parte 2 seria a disrupção, né? A parte 1 é cenário e a parte 2 é disrupção. E na verdade a parte 1 é a configuração. É o cenário, a maneira que os elementos são dispostos. E a parte 2 seria a ameaça, né? A disrupção. A parte 2 seria justamente o lazer, né? O momento onde os jovens estão interagindo. Então esse momento é importante na estrutura narrativa do slasher, né? Esse momento de lazer. A parte 4 o ponto 4 dentro da parte 2 seria o stalking, né? Seria o assassino observando, né, os jovens, olhando. E dentro da parte 2 também aconteceriam os assassinatos, os primeiros assassinatos, né, dos jovens. A parte 3 seria a resolução, que justamente viria os pontos 6 e 7, que seria a confrontação entre o assassino e os jovens, e a neutralização. Então sempre vai seguir essa estrutura. 3 partes, 7 pontos. O assassino adolescente é um perseguidor obscuro que monitora alvos jovens antes, como Timothy Sherry reconhece, despachar morte instantânea, embora com pouco sofrimento, por meio de agressões de curta distância, como esfaqueamento e estrangulamento, ou ataques à distância com arcos longos, arpões e outras armas, enquanto a perseguição mina a potencial simpatia pelo assassino ao demonstrar que suas ações são premeditadas, retratando o assassino como despersonalizado, desprovido de detalhes psicológicos e sem rosto. Permitiu aos cineastas contornar sugestões de que ele e ela agem sadicamente ao mobilizar um monstro humano que, embora intransigente e implacável, se comporta como um assassino focado e eficiente. A estrutura da história do slasher adolescente permitiu aos cineastas provocar intriga de 2 maneiras. O que Rubin chamou de formato policial, que é o whodunit, né? Que eu acho que aí talvez se aproxime até mais do giallo e, consequentemente, também talvez do policiotesco. O whodunit é típica história policial onde a gente fica nessa de descobrir quem é o assassino, né? E o formato cifra. No formato policial, né, no whodunit, os elementos do ponto 1 da história, né, o gatilho, são retidos até perto do final da trama, à disposição dos pontos da história no filme, encorajando os espectadores a perguntar quem é o assassino e, quando relevante, por que ele e ela está matando. Isso é bem típico, né, pensando até no Pássaro das Plumas de Cristal. É um filme que basicamente a gente quer descobrir quem é o assassino, a gente descobre só no final. E no formato cifra, explica Rubin, a questão não se torna tanto o quem matou, mas sim o que matou, já que o ponto 7 da história, a neutralização, é usado para provocar intriga. Com a rápida revelação da identidade do assassino, o público é convidado a se perguntar como o assassino pode ser parado. O modelo cognitivo de Bordwell indica que ambos os formatos provocam intriga porque ocultam dos espectadores informações necessárias para compreender as ligações causais entre os pontos da trama, cuja ausência os impede de reconstruir completamente o enredo na sequência de ações de causa e efeito cronologicamente organizada que compõe a sua história. Então, percebam como, apesar dessas formas diversas de provocar essa questão de intriga, até essa citação que é o Bordwell, né, indicando que ambos esses formatos provocam intriga porque ocultam do espectador informações. Apesar disso, eles ainda estão presos a, digamos, a estrutura do gênero, né, que foi posta anteriormente aqui no texto. E o que talvez defina que realmente o slasher, apesar de todos os elementos, dos elementos que fazem parte, né, é uma questão de estrutura narrativa mesmo. E essas maneiras de elaborar sobre essa estrutura narrativa tem a ver com mudar o ponto inicial, mudar o ponto final, mas todas têm a ver com ocultar do espectador alguma informação. E, em suma, as histórias de maníacos sombrios que atacam jovens adultos, que ficaram conhecidas como filmes de terror adolescente, né, o Teen Slasher Films, foram amplamente reconhecidas como contemporaneamente por terem sido produzidas com um modelo narrativo que as diferenciava de outros filmes. A partir da recepção contemporânea do terror adolescente, né, do Teen Slasher Films,
foi possível identificar uma estrutura narrativa única, de 3 partes e 7 pontos, que distinguiu os filmes e que permitiu que seus criadores tentassem intrigar, emocionar e divertir o público, bem como horrorizá-lo. A estrutura narrativa do terror adolescente forneceu um modelo de produção cinematográfico com o qual moldar os enredos e o conteúdo de seus filmes. A simplicidade da história garantiu que ela fosse reconhecida rapidamente por especialistas e observadores do setor. Bom, as citações seguintes que eu trouxe têm a ver com a questão de distribuição do slasher, que é um ponto bastante importante, e é esse ponto que eu vou transformar em vídeo. Por quê? Só para até não ficar também tão abstrato aqui. Mas filmes de slasher eles são produções baratas. Mas nos Estados Unidos a questão da distribuição é um ponto importante. Eu acho que eu comentei quando eu falei sobre na maratona do John Carpenter como o Assalto à 13ª DP quase foi distribuído como um Blaxploitation. Ou foi distribuído como Blaxploitation, agora eu não recordo. Mas essa questão da distribuição tem a ver com quantos cinemas vão estar disponíveis, em que região eles vão estar disponíveis. O que é um aspecto que até talvez dialogue com o Giallo, né? Que eu acho que eu elaborei no episódio que eu falo do Praça das Plumas de Cristal, onde eu tratei sobre como o Giallo ele era distribuído nos interiores, salvo engano, e ele fazia parte de uma camada do cinema italiano, de uma estrutura da indústria de cinema italiano que permitia ser uma base para que os filmes de arte fossem produzidos, no caso, né? E no caso do slasher, os filmes, e até um ponto que às vezes eu ficava até pensando assim, quando eu assistia vídeos no YouTube sobre slasher, em como se falava como o filme tem muito corte da cena de assassinato, isso tira... Eu ficava pensando, por que tem tanto corte? Por que não tem uma versão sem corte, etc? Mas é porque de fato uma coisa que é tratada nesse tópico é como os filmes não podiam ter classificação X. Porque os filmes de classificação X eles tinham menor distribuição, eles eram distribuídos em cinemas específicos, em horários específicos, e eles eram, salvo engano, eles eram distribuídos juntos com Exploitation. E aí era toda uma questão diferente de distribuição, uma questão diferente de produção, e retorna essa questão de acaba dialogando a questão tanto de como esses filmes são elaborados, né? Ou seja, a parte artesanal, artística, assim, e como isso se relaciona com a questão material, né? A questão materialista, de como isso vai ser distribuído, quanto dinheiro vai ser fornecido para isso, como isso vai gerar lucro, etc. Então, como colocado nesse primeiro tópico, se criou uma fórmula simples que poderia ser imitada e criar no ritmo industrial, assim, produzir filmes no ritmo industrial. Mas ao mesmo tempo essa fórmula existem determinados elementos que fazem parte dessa fórmula, e que tem a ver com a questão de distribuição e a maneira que são classificadas, a censura e etc. Isso tem a ver com censura também. E percebam como a censura é uma questão material de como a indústria estrutura o seu cinema. E enfim, mas sobre esse tópico de distribuição e classificação, eu só coloco aqui que os filmes que era meio que um dogma, assim, né? Os filmes não podem cair na classificação X, ele tem que cair na classificação R, porque justamente o público é um público adolescente, um público às vezes até jovem, tipo criança vindo para adolescência, que é acompanhado. Então, até pensando nessa questão do público, no ambiente que vai ser distribuído, tem que ter uma determinada classificação, e isso interfere na maneira que o filme é construído até. E, enfim, mas eu vou entrar em mais detalhes sobre essa questão da distribuição, né? Até pensando mais nessa questão da distribuição no vídeo que eu vou fazer para o YouTube, que vai complementar esse episódio. Mas agora vamos falar propriamente sobre Black Christmas. Eu vou começar falando sobre a questão da produção, e vou utilizar o mesmo livro
trata sobre essa questão da produção do filme. E em seguida eu falo sobre o filme. E é bem interessante essa questão prévia antes do lançamento do filme. Mas, para ficar um pouco mais dinâmico, eu vou fazer uma transição aqui. Então é o seguinte, vamos começar a falar propriamente sobre Black Christmas. Tem um capítulo próprio sobre o filme, a Made in Canada Blockbuster, Black Christmas, e que trata sobre a questão da produção do Black Christmas e outros detalhes. E começa falando de como se tendia a apontar o Psicose, de 1960, e o Massacre da Serra Elétrica, de 74, como os pioneiros do slasher. Isso é uma discussão até que eu já tive com algumas pessoas sobre eu apontei que o início do slasher era o Halloween. E as pessoas falaram, não, mas Massacre da Serra Elétrica tá aí, né? E saiu antes. E de fato, tem essa tendência de apontar o Massacre da Serra Elétrica como o início, né, do filme slasher. Mas seguindo a estrutura que eu comentei no primeiro bloco, o Massacre da Serra Elétrica não segue essa estrutura. Então, e tem outros detalhes também que o Massacre da Serra Elétrica não segue. Mas, enfim, indo para as citações. A seleção dos dois filmes poderia ser justificada, né? No caso, os Psicose e o Massacre da Serra Elétrica, até certo ponto, por ilustrar o surgimento do tipo de assassino que estava ligado à história de terror adolescente. Não fosse o fato de que esse tipo de personagem apareceu em inúmeros outros filmes feitos entre 1960 e 74, incluindo o alemão o Crime Filme e os policiais italianos Giallo, e produções americanas como filmes de exploitation de Herschel Gordon Lewis dos anos 60, que é a citação em relação ao Giallo, né? E o crime, o crime alemão influenciou o Giallo, no caso, né? E, enfim, em algum momento eu quero falar um pouco sobre o crime alemão. Eu adquiri recentemente um box de DVD que tem o crime alemão e, enfim, eventualmente haverá um episódio sobre esses filmes. A canonização de Psicose e o Massacre da Serra Elétrica como os precursores do filme de terror adolescente, né, o filme de slasher, no entanto, estava longe de ser arbitrária. Ocorreu, acredito, porque quando o historiador Gregory Waller chamou da era moderna de terror, filmes de terror feitos após O Bebê de Rosemary e A Noite dos Mortos-Vivos, ambos de 68, estava sendo escrita, Psicose e o Massacre da Serra Elétrica eram filmes de alto perfil, em relação ao terror, prestigiosos que se encaixavam perfeitamente nas narrativas ascendentes do progresso cinematográfico americano e permitiam que os escritores se posicionassem em relação aos debates sobre terror adolescente. Os eventos de 1980 e 81 catapultaram Psicose e o Massacre da Serra Elétrica para o centro da cultura cinematográfica dos Estados Unidos e iniciaram uma ampla reavaliação de seus respectivos méritos e posições dentro das hierarquias culturais do cinema americano. Com a morte de Alfred Hitchcock, em abril de 1980, ocorreram inúmeras retrospectivas que, como mostra Capsis, em 1992, consolidaram a posição de Hitchcock como um dos diretores mais importantes da história dos Estados Unidos, particularmente no que diz respeito a filmes de suspense e terror, com Psicose firmemente ancorado como um arco na produção cinematográfica americana, ao mesmo tempo com o perfil cultural de O Massacre da Serra Elétrica atingindo o auge histórico devido ao seu relançamento comercialmente bem sucedido no final de 1981, e com a atenção da mídia voltada para as batalhas judiciais envolvendo seus financiadores, produtores e distribuidores. Vários jornalistas americanos começaram a reavaliar o filme. Psicose e Massacre da Serra Elétrica foram discutidos como ruptura radical com filmes de terror anteriores. Então é curioso isso, como eu não fazia ideia desse, digamos, esse revival que rolou nos anos 80, né? E como realmente esses resgates às vezes são importantes para mudar a avaliação que nós temos de determinados filmes, de determinados diretores, né? Pensar também, sei lá, o Blade Runner também tem um pouco disso, foi um fracasso no lançamento. Não foi o caso do Psicose, né? Mas o Massacre da Serra Elétrica, salvo engano, foi. O Massacre da Serra Elétrica não foi exatamente um grande sucesso quando saiu, mas teve esse relançamento aí dos anos 80. E é outro filme que dois filmes, na verdade, eventualmente eu tenho que falar aqui no podcast. Mas só para destacar esse ponto de como esses dois filmes
eles têm uma razão de ser, digamos, considerado cânones, assim, e serem postos como referências e marco zero, talvez, no caso dos slasher, mas ao mesmo tempo percebo que talvez seja uma avaliação até posterior até ao lançamento dos filmes. Apesar de que no caso do Psicose eu acho que ele de fato foi muito influente inclusive para o giallo, para o cinema policialesco italiano, e o que de certa forma, pensando o giallo como uma influência pro slasher, então de certa forma o Psicose acaba sendo o pai de todos esses filmes. Até pensando no Black Christmas, acho que tem alguma influência. Mas eu acho que essas influências acabam sendo mais estéticas, mais em relação a abordagens estéticas mesmo. Não vai muito no sentido de forma, que é um dos aspectos importantes do slasher, né? Que é a questão da estrutura narrativa. Mas vamos lá, seguindo as citações. No início de 1974, o romance policial, né, o whodunit politicamente engajado e centrado em mulheres, Black Christmas foi um dos primeiros filmes canadenses a ser produzido principalmente para entrar no mercado americano. Então já logo de cara desponta uma coisa, que é o filme canadense, e foi pensado propriamente para ser lançado no mercado americano, né, para fazer sucesso no mercado americano. De fato, como o único filme rodado no Canadá, na época foi visto por especialistas da indústria cinematográfica canadense como talvez a última oportunidade para o país produzir seu primeiro sucesso de bilheteria, né, seu primeiro blockbuster. Este foi um período de grande certeza na indústria cinematográfica canadense. Por 5 anos, as esperanças de produtores e financiadores foram frustradas, e havia um sentimento crescente de que as tentativas do país de estabelecer uma indústria cinematográfica internacionalmente reconhecida terminaram em um fracasso inglório e prematuro. O projeto para iniciar uma indústria cinematográfica natural do país autossustentável começou em 1968, quando o governo canadense fundou o órgão federal para distribuir subsídios financeiros aos cineastas do país, a Corporação Canadense de Desenvolvimento Cinematográfico, a CFDC. E, como era chamado, normalmente fornecia 30 a 50% de orçamento de produção de um filme, se o roteiro refletisse o mandato da organização. Esses empréstimos eram pagos com juros baixos assim que o filme começava a gerar vendas de ingressos. O único problema era que a produção para os quais a CFDC canalizava capital eram todos fracassos de bilheteria, pelo menos aqueles que realmente chegavam aos cinemas, ao priorizar projetos que contribuíam para a articulação de uma identidade cultural canadense. Né? Percebam como é tudo uma questão material, é tudo uma questão de estrutura e indústria. Tem que ter esse tipo de coisa, esse tipo de incentivo. Mas no caso aqui não estava dando muito certo. A organização subestimou a natureza extremamente competitiva da distribuição internacional de filmes. Não é de surpreender então que muitos dos filmes sombrios e idiosincráticos produzidos no Canadá durante a primeira meia década de operações da CFTC tenham se mostrado incapazes de garantir qualquer forma de distribuição nacional e internacional. Em 1973, a CFDC havia desperdiçado seu orçamento de 10 milhões para 5 anos e foi obrigado a adotar estratégias mais responsáveis do ponto de vista fiscal, ou seja, mais orientadas para o mercado. A população relativamente pequena, cerca de 23 milhões de pessoas em 1973, significava internamente apenas lucro mínimo poderia ser gerado, significava que apenas lucro mínimo poderia ser gerado pelos filmes de micro-orçamento mais assistidos. Assim, central para a nova estratégia da CFDC era sua aceitação tardia de que uma indústria nativa sustentável estava vinculada à garantia de distribuição ao sul da fronteira por filmes canadenses, de um membro da Motion Pictures Association of America. Então tinham que se associar com a Associação Motion Pictures Association. No final de 74, um roteiro para thriller psicológico intitulado Stop Me, mas logo renomeado para Black Christmas, foi considerado pelos executivos da CFDC como capaz de proporcionar ao Canadá seu primeiro blockbuster nos Estados Unidos. Então, percebam que a indústria foi criada em 68, né, e tinha uma certa estrutura de orçamento, né, de disponibilização de orçamento, e a indústria estava meio mal e tinham que arranjar um blockbuster, e esse thriller foi
a opção, né? No caso do Black Christmas foi a bola da vez. E pensaram também nessa associação com a Motion Pictures Association of America. Já pensando, né, talvez no mercado americano. A CFDC estava tão confiante no apelo de Black Christmas que aos membros da MPAA, a Motion Pictures Association, né, contribuiu com 200 mil dólares canadenses sem precedentes para os 400 mil que já haviam sido fornecidos por um consórcio de produtoras canadenses pela maior rede de cinema do Canadá, a Famous Players, para tornar o filme uma produção subsidiária pelo estado mais caro da história do canadense. Então já tinha 400, deu mais 200. Quanto é que tem de orçamento? A gente tem esses números aqui. O orçamento total do Black Christmas é de 686 mil. Então ainda não consegui mais uma ponta. Acho que isso eles gastaram só com a contratação do John Saxon no filme, será? E a Olivia Hussey. A Olivia Hussey fez Romeo e Julieta. Não sei se foi antes ou depois. Vamos lá. Ok. Se esse compromisso demonstrava que a vontade e os meios para atingir os membros da MPA existiam ao norte da fronteira, então os acontecimentos que vinham ocorrendo ao sul da fronteira sugeriam que a oportunidade também existia lá. Não fez sentido nenhum isso aqui. Então, quando Black Christmas começou a ser produzido, os jovens eram vistos pelos membros da MPA como o principal público do cinema americano, os jovens. O reconhecimento dos membros da MPA de que a saúde econômica da indústria era determinada pelas ações dos jovens se seguiu ao sucesso inesperado de bilheteria de dois dos maiores sucessos do final da década de 60, Bonnie e Clyde e A Primeira Noite de um Homem, ambos de 67. Ambos também postos como também o início da nova Hollywood, né? Então percebam que esse episódio aqui também serve também como talvez um prólogo do prólogo para falar da nova Hollywood. Eu também quero fazer uma introdução à nova Hollywood. Mas então já se percebia uma mudança do mercado, né? Uma mudança de interesse do público jovem especialmente, que era o que dava a saúde econômica do mercado. Se tornaram grandes sucessos, em grande parte por terem garantido a presença de jovens com ensino superior, com uma pesquisa de público descobrindo que 96% dos ingressos para a Primeira Noite de um Homem, né, já falamos aqui no podcast inclusive, foram comprados por espectadores com menos de 30 anos e que 72% dos ingressos foram vendidos para pessoas com menos de 24 anos. Percebam de novo o porquê tinha essa questão do slasher não ser muito violento para pegar a classificação X, né, que era a classificação dos exploitation, né? Justamente porque para dar lucro tem que atingir essa faixa etária. Outro filme que teve bastante destaque nessa época foi o Easy Rider, que também foi um filme barato e rendeu muito lucro. A enorme relação custo-lucro de Easy Rider demonstrou ao setor independente americano que era possível fazer filmes voltados para jovens, financeiramente bem-sucedidos, com os mesmos orçamentos baixos que os independentes conseguiam, e as percepções sobre a viabilidade comercial de produtos produzidos de forma independente para o mercado jovem aumentaram ainda mais quando vários dos filmes de contracultura que se seguiam em 1970 receberam acordos de distribuição com membros da MPAA. Também filmes teve um certo sucesso também com importação, né, como Blow Up e o I'm Curious, de 67, indicou que o público americano estava receptivo aos produtos de outras indústrias cinematográficas nacionais. E os filmes do Dario Argento também foram distribuídos pela MPAA, filmes de Hong Kong. Mas seguindo, né? O Exorcista também foi quer dizer, o Exorcista foi lançado em 64, mas ele foi um fator importante também para o lançamento do Black Christmas, porque o Exorcista revitalizou e viabilizou o comércio de filmes de terror, né? E um tipo de filme que estava ausente do top 20 da lista anual de aluguéis na meia década desde o lançamento de Bebê de Rosemary. Então, desde o Bebê de Rosemary, esse tipo de filme de horror não tinha um certo destaque de venda. E quando o Exorcista surgiu, que é no caso do mesmo ano do Black Christmas, possibilitou que o Black Christmas fosse lançado no mercado, né? Como é toda uma questão de lucro e venda. Um aspecto interessante que em 24 de janeiro de 1973,
Menos de um ano antes do início da produção de Black Christmas, uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos garantiu o direito da mulher ao aborto. Como foi bem documentado, essa decisão permaneceria como uma das questões mais controversas na política, cultura e opinião pública dos Estados Unidos. A dramatização de questões sociais graves foi destacada pelo produtor e diretor Bob Clark como um dos principais objetivos em relação ao Black Christmas. É tudo muito coordenado. Perceba, as pessoas às vezes... Até falei, né, no meu vídeo que eu tava lendo o texto da Laura Mulvey, como as pessoas causam uma histeria com esse negócio de cultura woke. E, cara, é tudo muito coordenado, cara. É tudo muito coordenado. Além de dramatizar uma questão sociopolítica urgente que repercutiu profundamente na população, Black Christmas pretendia tornar os produtores de Black Christmas pretendiam tornar o seu filme comercializável para jovens mulheres, apresentando jovens mulheres como protagonista. Como o Kramer detalhou, inúmeras pesquisas de opinião realizadas na época revelaram que jovens de sexo masculino, particularmente aqueles com ensino médio completo e aqueles em busca de educação superior, simpatizavam com as visões feministas. Membros da MPAA também posicionaram personagens femininas dinâmicas em tipos de filmes associados ao público masculino. O exemplo mais notório dessa tendência nascente, que como mostro abaixo e os capítulos posteriores, tornou-se mais proeminente com o passar da década, foram os sucessos de bilheteria de Bebê de Rosemary, que se concentrou na turbulência emocional sofrida por uma mulher grávida, e O Exorcista, que apesar do título tratou predominantemente do relacionamento turbulento de uma mãe solteira e sua filha adolescente. Ok, assim para atrair um distribuidor membro da MPA nos Estados Unidos, os produtores canadenses de Black Christmas criaram um whodunit com classificação indicativa para maiores de 18, centrado em mulheres e politicamente engajado. Ao fazer isso, desenvolveram o que se tornaria um novo tipo de filme. Para tornar o seu filme comercializável para jovens homens e mulheres, os empreendedores por trás de Black Christmas combinaram conteúdo extraído de tipos de filmes que ostentavam um forte histórico de sucesso nas bilheterias americanas no início da década de 70, posicionando a heroína jovem e forte nos dramas românticos, os grupos de jovens adultos dos filmes adolescentes e os assassinos em séries obscuros dos procedimentos policiais nos filmes de terror. Isso é um aspecto muito interessante que os filmes eles também partem, além de eles partirem de um certo modelo, eles também partem de coisas que já fizeram sucesso antes e acabam utilizando isso para fazer esse filme, os filmes, né, no caso. A promessa de Black Christmas mostrada no Canadá resultou na compra dos direitos de distribuição do filme pela Warner Bros. Que no Canadá ele foi bem, né, na exibição. Assim, a CFDC, os executivos da Warner Bros., tinham grandes esperanças que o Black Christmas, estimando que ele geraria pelo menos 7 milhões em locação nos cinemas americanos. Já adianto, não conseguiu. Sobre o título, aí vem a questão. Eles mudaram o título. O título ficou o Silent Night, Evil Night. Arrecadou $284.345. Essa quantia significou que, em termos de receita bruta, Black Christmas ficou no número 214 entre os 335 filmes, incluindo pornografia, hardcore e relançamentos exibidos nos Estados Unidos naquele ano. Sem surpresa, a Warner Bros. Reduziu seus prejuízos e retirou o filme dos cinemas. Então ele foi lançado primeiramente. Ele foi lançado no Canadá, né? Ele foi um grande sucesso no Canadá, que conseguiu que ele fosse distribuído pela Warner Bros. Nos Estados Unidos. E ele mudou o nome e ele não foi bem, né? Salvo engano, ele foi lançado na mesma época do Poderoso Chefão 2 e o 007. Acho que por isso também estava disputando com o Poderoso Chefão 2, pô. Foda. E, enfim, não foi bem e foi retirado dos cinemas. Apesar do fracasso inicial nas bilheterias americanas, Black Christmas teve uma segunda chance de entregar ao Canadá seu primeiro blockbuster, após continuar atraindo públicos nos cinemas canadenses. O Canadá continuava indo muito bem. Em agosto de 75, Black Christmas quase cumpriu as previsões da CFDC, arrecadando 1,5 bilhão e se tornando o segundo filme canadense de maior bilheteria da história do mercado doméstico. Diante dessas conquistas, a Warner Bros. Cedeu à pressão exercida pelos produtores do filme e no verão de 75 relançou Black Christmas, dessa vez com o título Black Christmas. Naquele mês, uma matéria da Variant
anunciou que em uma semana Black Christmas havia arrecadado 86.340 dólares em 3 cinemas da cidade. Essas vendas de ingresso equivaliam a uma média de 4.111 por sala dólares. Em comparação, o maior sucesso do ano, Tubarão, né, de 75, havia arrecadado 7,6 milhões em 464 telas, tá uma média de 5.000 dólares por tela. Enfim, a diferença era pouca, 20%. Com o resultado do desempenho extremamente forte de Black Christmas, a Warner Bros. Expandiu sua temporada em Los Angeles para 19 locais e estreou o filme no Roosevelt Theater de Chicago em outubro de 1975. Theater. Difícil falar essa palavra. Dream Theater. Eu gosto de Dream Theater. Roosevelt Theater. Enfim. Aparentemente havia um público significativo para o filme, então a Warner Bros. Expandiu o lançamento de Black Christmas para 70 cinemas para coincidir com Halloween. Nesse momento, Black Christmas não conseguiu sustentar as vendas iniciais de ingressos desses 70 cinemas. O negócio estava indo bem, e aí eles acharam que podia ir melhor e não deu. O pioneiro slash adolescente gerou uma semana insignificante a quantia de 354 mil, uma média de 700 dólares por dia. Lembrando que estava fazendo 4 mil por dia, né, no período antes. Em setembro, Black Christmas foi retirado de circulação. Eles cancelaram mais de 58 salas. Apesar do sucesso comercial, Black Christmas adicionou um novo tipo de história. A história de jovens ameaçados por um assassino sombrio empunhando uma lâmina. O caso do surgimento dos filmes de terror adolescente oferece um lembrete oportuno de que, se os acadêmicos quiserem compreender melhor a implementação industrial de tipos de filmes, eu gostei disso. Então, se os acadêmicos quiserem entender melhor a implementação industrial de tipos de filmes, caminhos mais frutíferos de investigação podem envolver o foco não apenas em filmes canônicos e aqueles que alcançaram um grande público, em vez de selecionar filmes apenas com base em sua capacidade de eletrizar as bilheterias ou um quanto atrair a atenção da mídia popular. É também necessário considerar o impacto de filmes que, apesar dos melhores esforços dos envolvidos, não geraram vendas de ingressos fortes, não se tornaram tópicos quentes para jornalistas e não foram vistos por muitos espectadores. Fim das citações, aqui deu para entender, acho que um pouco de como foi essa empreitada do Black Christmas como a tentativa de ser o primeiro blockbuster canadense. E agora vamos falar propriamente sobre o filme, né? O filme é bom? Não é sobre isso que nós vamos falar. Mas vou fazer uma sinopse primeiro. Vou pegar a sinopse aqui do MUBI. Um pouco de água, aqui tudo ao vivo. Patrocínio água. Vou ler a sinopse aqui do Black Christmas. Tem 2 sinopses. A sinopse... vou ler do TMDB. Chegou o Natal, as garotas de uma fraternidade fazem planos para o feriado. Mas estranhas ligações anônimas começam a incomodá-las. Quando Claire desaparece, elas ligam para a polícia, que não dá muita bola. Enquanto isso, Jess está planejando um aborto, mas seu namorado Peter é radicalmente contra. A polícia finalmente começa a se preocupar quando uma garota de 13 anos é encontrada morta no parque. Ele grampeia o telefone da fraternidade, mas será que isso será suficiente para impedir a morte de garotos da fraternidade? Esse é Black Christmas. Bom, o que falar, né? O que eu acho, assim, eu tenho uma relação com o cinema slasher muito por causa do Jason e do Fred. Eu sempre gostei muito dessas 2 figuras. E de fato, eles são figuras mais sobrenaturais. E é curioso como nesse início esse primeiro filme, né, do slasher, além de ter uma abordagem voltada para uma investigação policial até alguma medida, boa parte do filme tem uma questão da delegacia e um dos principais atores no filme, né, o John Saxon, é um policial, é um
investigador. Além disso, né, além de ter essa abordagem talvez mais realista, talvez, e menos voltada para o sobrenatural, né, o filme também tem um tom bem mais pesado, assim. Apesar de ter os jovens e ter uma certa leveza nisso e ter um senso de humor até em vários momentos. Tem um tom de humor em vários momentos. Até a personagem da Mary Aldman, a Miss Mac, a segunda vítima do Billy. Ela é uma figura bastante caricata, assim, né? A própria personagem da Margot Kidder, a Barbie, ela também é uma personagem bem engraçada. E apesar de ter essa leveza, mas o filme, com essa abordagem mais realista e essa questão com a investigação, ele é um filme que tem um tom bem mais pesado, um tom bem mais... Acho que a primeira morte, né, inclusive morte por sufocamento, né, com um saco na cabeça da personagem, é uma cena bem forte, assim, a imagem dela sufocada e a própria temporalidade do filme. O filme ele se passa basicamente em 24 horas, então tudo de certa forma corrobora esse aspecto mais realista, o que dá um tom bastante pesado para a história em vários momentos, né? E a própria trama da Jazz, né, que é a personagem que está pensando no aborto, né, é uma discussão muito até bastante, até tipo, esse filme é de 74, mas eu imagino que eu não sei se o aborto, eu na verdade eu não consigo lembrar um exemplo agora de personagem que trata sobre o aborto numa tentativa de blockbuster canadense, assim, ou num blockbuster, uma tentativa de blockbuster no geral, né? Sei lá, eu não assisti os últimos filmes do Pânico, por exemplo, e do Halloween, mas eu não lembro de ter alguma trama nesse sentido, né? O que parece ser duas tramas acontecendo, né? Tem a trama do assassino, que tá na casa, né? Inclusive o filme abre com o assassino tentando entrar na casa, né? Tem até o vídeo no YouTube que trata sobre como o Black Christmas ele consegue construir o suspense dele a partir do ponto de vista. Que no filme a gente tem o ponto de vista de quem está assistindo, a gente, e o ponto de vista do assassino. Que é uma coisa até que o Carpenter vai usar no Halloween, uma coisa que já havia sido utilizado no Giallo. Mas utilizar o ponto de vista, né? E o que é curioso, de novo, faz um pouco de eco com o texto da Laura Mulvey, né? A Laura Mulvey estabelece que tem 3 olhares no filme: o olhar de quem está assistindo, o olhar da câmera e o olhar do personagem. E no caso ela mistura, no caso do Black Christmas mistura, quando você faz isso, um assassino, você mistura o olhar de um personagem com o olhar da câmera. Mas então o filme abre com o assassino entrando na casa, né, pela uma espécie de enfeite que fica na parede e ele fica escondido no sótão, né? Uma espécie de depósito que fica uma espécie de terraço da casa, assim. Então a todo momento como a gente sente a presença do assassino, a presença dele estabelecida pelo ponto de vista, a gente nunca vê ele em terceira pessoa, digamos assim, né? A gente nunca vê ele por fora, a gente nunca vê ele como um todo. Então, em vários momentos, quando a gente está assistindo as cenas dentro da casa, a gente não sabe se é ele que está observando, né? A gente fica com essa questão do olhar dele, porque o olhar dele se confunde com o olhar da câmera. E isso cria uma tensão que passa o filme inteiro, porque boa parte do filme se passa nessa fraternidade, se passa nessa casa antiga. E então já se estabelece a trama dele causando esse perigo na casa, ele fazendo esses trotes, né? Fazendo essas ligações. E a trama da Jazz, que é a personagem que está pensando no aborto, parece ser uma trama paralela, parece ser uma trama que não converge para a trama principal, que digamos assim seria o assassino, mas a trama dela serve para criar ainda mais tensão e suspense na questão do whodunit, né? De quem é o assassino. Então, em determinado momento, a gente começa a desconfiar que é o namorado dela, porque o namorado dela fica indignado dela querer abortar e não querer casar e etc. E no final do filme ele persegue ela e o filme conclui com ela matando ele, mas só que o filme se segue com o plano mostrando o sótão e as vítimas do assassino, mostrando que de fato o assassino está vivo ainda, na verdade.
e não foi neutralizada. E essa altura a polícia já tinha encontrado que as ligações eram feitas na casa e tudo. Então a gente tem a trama principal, que é essa questão do Billy, né, o assassino, e a trama secundária que acaba se misturando. O que... E boa parte também é elaborada para essa questão da investigação policial. A gente tem muita atenção para isso. O que é curioso, né? Porque até voltando para essa questão do realismo e o que o Slash viria a ser depois, né? Com a questão de body count, né? De matar várias pessoas e ter um negócio muito gráfico. E de fato, os filmes depois a gente acaba dando pouca importância para as pessoas que vão morrendo no decorrer do filme. E dando um destaque a mais para investigação e tudo, acaba criando realmente uma tensão e de fato evoca esse realismo que eu comentei anteriormente. Porque, sei lá, tipo, as pessoas não vão morrendo e a gente vai deixando de se importar, assim, tipo, sabe? Mas, enfim, acho que aspectos narrativos é bem interessante mesmo e não à toa estabeleceu uma estrutura nova aí que veio a ser o slasher. Mas, enfim, aspectos narrativos era isso que eu tinha pra comentar. Agora, de direção e mise-en-scène, eu acho que tem essa questão, de novo, do ponto de vista, criar esse suspense e essa tensão, o que é o mérito da direção, né, de como também utiliza a câmera. Acho que a montagem em vários momentos funciona bem, até por ter esses dois núcleos diferentes, né, de ter a trama da Jess com o namorado e a própria investigação e a própria presença do assassino, né? Então tem que fazer um trabalho de montagem paralela, no caso, mostrar ambientes diferentes às vezes, né? Outro ambiente que eles visitam é a delegacia, a própria... Mas tem um determinado momento que essa montagem acaba tendo um certo problema, que é o momento que eles encontram a garota morta na praça, que como nenhuma morte é exatamente mostrada, nenhuma morte é muito gráfica assim, talvez só a morte da Barbie, que também é uma morte bem estilizada, é bem interessante a maneira que é feita. A única morte mais explícita assim, é bem mais estilizada, tem uma certa montagem na decupagem na cena, e o que remeta talvez a, por exemplo, o Pássaro das Plumas de Cristal, o primeiro assassinato assim, que remete a uma questão mais sensual. Mas no geral essa montagem paralela de mostrar coisas diferentes acontecendo e acabar misturando as duas, nesse momento que tem como não mostra a criança assassinada, fica um pouco confuso essa parte, acho que se atrapalha nesse momento. Mas tirando isso, em várias situações se cria uma tensão, especialmente quando eles estão querendo descobrir aonde é a ligação, né? Da onde está vindo a ligação. Então tem uma construção muito bonita assim, visualmente, muito interessante, do policial tentando encontrar de onde está vindo a ligação, né? Uma sala assim, cheia de espécie de estantes assim, que é uma cena visualmente bem interessante. Mas enfim, eu acho que até pela questão do Natal cria um ambiente, tem vários momentos onde isso é utilizado para narrativamente, mas esteticamente também. Enfim, eu acho que é um filme, apesar de ter esse viés comercial, né, o que pode, sei lá, as pessoas podem desmerecer o filme de alguma forma nesse sentido, mas ele tem uma sofisticação estética, e tanto na montagem quanto na utilização dessa questão do ponto de vista, a questão às vezes de como bloca a cena, assim, porque às vezes os personagens às vezes estão muito em ambientes fechados, assim, então a própria distribuição dos personagens na cena, no quadro, também tem alguma sofisticação, né? Tem uma cena que, salvo engano, eles usam um split diopter, que é aquela lente que foca numa coisa que tá no primeiro plano e na primeira que está mais próximo da lente, e alguém ao fundo manter o foco nos dois, assim, que é o estilo do Brad Palma Faixa. Mas enfim, eu acho que o filme,
até por ser o primeiro, né? Ele talvez dialogue muito mais com um filme policial, né? Até por ser um whodunit. Acho que ele dialoga muito mais com o filme policial, o que traz esse aspecto de realismo e... Enfim, eu achei um filme dando agora uma coisa mais subjetiva, assim, mas tentando sair do aspecto mais técnico. Eu achei o filme legal. É um filme legal, é um filme bastante legal, um filme bacana. É bastante tenso, acho que tem uma tensão que funciona até hoje. Mais de quantos anos depois? 51 anos depois. Acho que funciona bem. Ainda tem uma tensão e enfim, acho que o filme também tem uma... Não uma narrativa tão sofisticada, mas acho que tudo funciona bem, digamos assim. Um filme legal. Não sobrou muito o que dizer sobre. E é isso. Acho que era isso que eu tinha pra comentar. Já falei muito, né? 1h20, talvez. Será que bateu o recorde de podcast mais longo do Sem Mais de Podcast? Talvez. É isso que eu tinha pra comentar então sobre o Black Christmas. E sintonizem no canal do YouTube, se inscreva, compartilhe, dê o like. Se você está no Spotify, siga Mil Bons e etc. É isso. Acho que não tem mais muito o que falar. Já falei demais. Vou sair assim, sem muitas cerimônias. É isso. Obrigado por ouvir até aqui. Tchau, tchau.